Thank you very much. Thank you for sharing some of the priorities of the Slovenian presidency for the area of e-justice and for your words of confidence. Back to Lisbon, we will have the closure and final remarks made by the Prime Minister of Portugal. But right now, and we are back to the CCB, for short, Centro Cultural de Belém, the headquarters for this high-level conference for the last few days, where we now welcome Anabela Pedroso, State Secretary for Justice from Portugal, with final remarks of this conference organized by the Portuguese Justice Governing Area within the scope of the Portuguese presidency of the Council of the European Union. Anabela, the stage is yours. Muito obrigada. Primeiro cumprimento caloroso para os meus colegas Cristian Kastrop, Secretário de Estado da Justiça e da Defesa do Consumidor da Alemanha, e para Zlatko Kratej, Secretário de Estado da Justiça da Eslovénia. Minhas senhoras e meus senhores, caríssimas e caríssimos amigos, acho que começar por dizer que no nosso dia-a-dia, seja em casa ou seja no trabalho, o digital já faz parte da nossa vida, é uma realidade insufismável. Mas eu acho que no setor público, talvez tenha sido, durante este período pandémico, que a importância da digitalização mais se fez notar. A verdade é que, apesar dos desafios que se tiveram de ultrapassar, os serviços públicos nunca pararam e os cidadãos não se sentiram isolados na sua relação com o Estado. E mais do que em qualquer outro momento, este último ano, a digitalização que foi ocorrendo, sobretudo nos últimos 20, foi posta à prova. E não tenho dúvida em referir que a capacidade de adaptação à situação pandémica não teria acontecido de forma tão rápida se o digital não fosse já uma realidade na Europa. É hoje reconhecido que a pandemia trouxe à superfície, por um lado, os aspectos mais fraturantes das sociedades. No caso da justiça, a dificuldade e a distância que muitos cidadãos sentem no acesso à própria justiça. Mas também no aumento das desigualdades, incluindo as de género, e onde, infelizmente, a violência contra os mais vulneráveis aumentou. Mas, por outro, exatamente para se ultrapassar de forma rápida e eficaz as dificuldades, no contexto da instrumentalização da tecnologia ao serviço dos cidadãos e das empresas, acho que passou a ser mais do que um princípio. Passou a ser uma realidade demonstrada por soluções inovadoras, pelo desenho de novos serviços e pelo relançar com uma força e motivação renovadas a implementação de planos de ação europeus associados à justiça eletrónica ou à justiça digital, como hoje fomos falando ao longo do dia. Mas também no desenvolvimento de frameworks de experimentação, de inovação e de desenvolvimento de serviços centrados nos cidadãos. Com eles, queremos todos, em conjunto, igualmente contribuir para o cumprimento do Objetivo 16 das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável. E só para recordar, acho que são 3 palavras-chave naquilo que tem sido, de facto, até a nossa conferência. Estamos a falar de paz, estamos a falar de justiça e estamos a falar de instituições eficazes. Por estas razões, a justiça eletrónica foi escolhida como uma das prioridades políticas para a área da justiça na presidência portuguesa, alinhada, aliás, com a importância conferida à transição digital pelo trio de presidências e genericamente assumida por todos os Estados-membros. Importância esta, aliás, confirmada pela Presidente da Comissão Europeia no discurso sobre o Estado da Nação, no Estado da União, em setembro de 2020. A Conferência para uma Justiça Eletrónica centrada nas pessoas, penso que foi o corolário desta visão, complementando o trabalho para a promoção de uma cidadania digital esclarecida e abrangente, focada nas necessidades, focada nos direitos, focada na proteção dos cidadãos, colocando as pessoas no centro da transformação digital tão necessária nos sistemas de justiça. Procuramos, durante estes 2 dias, através da participação e partilha de experiências de representantes governamentais e de organizações internacionais, da academia, de empresas e da sociedade civil, refletir sobre o caminho até agora percorrido e os desafios que teremos ainda de superar, numa Europa que se renova, que se reajusta e que concorda, por um lado, na importância do digital, mas que também concorda na exigência de uma visão e aplicação que tem que ser multidimensional, onde falamos de tecnologia, onde falamos de processos e onde falamos de pessoas.
E elas continuam a ser a base de manifestações que se concretizam em estratégias, em planos de ação, mas também em serviços desenvolvidos by design. E durante a conferência demonstrou-se que todas as partes interessadas estão empenhadas numa Europa resiliente e capaz de responder ao desígnio que é uma justiça acessível para todos. Uma justiça capaz de resolver questões, mas que não seja distante e usando a tecnologia como motor desse processo. Verificamos que a Europa e o mundo se encontram num momento de viragem, onde, do ponto de vista de maturação tecnológica, permite à justiça produzir sistemas mais eficientes, com otimização de custos e de recursos, e, consequentemente, em condições de produzir inovações mais radicais, com grandes implicações, quer nas componentes funcionais, regulamentares, mas também culturais. Numa frase, como disseram muitos dos oradores durante a conferência, necessitamos de uma justiça transformada e centrada nos cidadãos. Por isso, no contexto económico e social que atravessamos, torna-se relevante a questão de como podem os sistemas de justiça ser transformados para apoiar a recuperação económica, como podem os sistemas de justiça ser transformados para restringir as desigualdades e ainda, acima de tudo, fortalecer a confiança entre as pessoas e os seus governos. E a resposta, de facto, coloca-nos no centro desta conferência, em serviços que tenham a ver com as pessoas, feitos por pessoas e para as pessoas. Foram vistos bastantes exemplos de como a inovação se acelerou durante a pandemia e de como se projetaram e adaptaram tecnologias e serviços para atender às necessidades. É importante, contudo, ter presente que não podemos deixar que a nossa visão de futuro seja ultrapassada pelo que é o hoje, pelo que é a realidade presente. Como indicou, aliás, no início da nossa conferência, o Sr. Conselheiro Cunha Rodrigues, dizia ele, e acho que vai ao encontro de tudo o que nós falámos durante estes 2 dias, os processos de justiça, grosso modo, foram desenhados há décadas, se não séculos. Produto de um mundo que, em muitos aspectos, é irreconhecível na população moderna e cujos fundamentos não evoluíram com a crescente consciência e compreensão da sociedade e das diferenças entre as pessoas, particularmente no que diz respeito à capacidade de acesso ao sistema de justiça. E destas suas palavras, partimos para a Estratégia Europeia para a Justiça Eletrónica 2019-2023. É uma base importante para a concretização da visão de serviços nacionais e transfronteiriços ligados exatamente a esta noção do cidadão. Mas necessitamos de muito mais. Necessitamos de tornar uma realidade um princípio que falamos há muito tempo, que é o digital por definição. E para fazê-lo, temos que fazê-lo focado naquilo que é o objetivo final, que é suprir necessidades, fornecer informação clara e tornar-se o Estado um facilitador na relação entre cidadãos e empresas e, neste caso, com a justiça, respeitando o princípio do only once. Nesta linha, como foi referido pela Sra. Deputada Europeia, professora Maria Manuel Marques, o digital significa mais do que digitalização. Significa transformar. Transformar processos, transformar legislação, organizações, mas, acima de tudo, criar uma nova cultura de serviço público. E o avanço do digital trará novos desafios para a prestação de serviços nas administrações públicas, sendo que a resposta às necessidades das novas gerações é bem diferente das anteriores. Mas durante este período da pandemia, que levou à utilização generalizada de tecnologias de suporte, por exemplo, ao teletrabalho e à disponibilização de serviços por videoconferência, de facto coloca-nos perante novas realidades que não regredirão, mas que necessitam de ser endereçadas com rapidez, é verdade, de forma pragmática, ativa, mas igualmente com humanidade e com respeito pelos direitos fundamentais. E com este enquadramento, aliás, há poucos dias, a Comissão Europeia avançou com uma proposta de regulamentação na área da inteligência artificial. Eu penso que os próximos meses serão cruciais para esta evolução, que é tão necessária. Aliás, como vimos hoje no debate dedicado ao tema. Espero, aliás, que a matéria recolhida nesta conferência sobre justiça centrada nas pessoas possa também enquadrar e alimentar este debate. E, por último, congratulo também a Eslovénia, através do meu colega Zlatko Ratez, pela iniciativa de organizar uma conferência dedicada ao tema da inteligência artificial em julho deste ano, no âmbito da presidência eslovena do Conselho da União Europeia. Caríssimas e caríssimos amigos,
eu diria, e perdoem-me usar esta terminologia de proximidade, mas é assim que sinto as coisas. Eu acho que, em conclusão, nunca é demais reafirmar o comprometimento de Portugal e da presidência portuguesa a investir e promover a transformação digital da justiça, procurando intensificar e aprofundar soluções que vão ao encontro das necessidades dos cidadãos. E continuaremos, por isso, a trabalhar em prol de sistemas de justiça abertos, transparentes e responsáveis, que protejam as pessoas e que incluam aquelas que, aliás, por outras barreiras, têm sido também afastadas. E disso falámos quando discutimos no painel as mulheres na justiça e a justiça para as mulheres. E uma última palavra, permitam-me, que inclua o meu reconhecimento e o nosso reconhecido agradecimento a todos os oradores e organizações internacionais que participaram nestes 2 dias intensos. E a todos vós, participantes, cerca de 2.000, que se juntaram a nós e que são a razão do sucesso de uma conferência muito desafiante, quer na organização e tendo em conta a distância. E por isso, um agradecimento também para toda a equipa técnica, tradutores e ao nosso anfitrião, pelo fantástico trabalho de todos. No fim, continuaremos unidos em dar prioridade às iniciativas que contribuam para acelerar a transição digital, enquanto motor da retoma económica e na promoção da liderança europeia na inovação e na economia digitais. Mas não menos importante, na adoção de políticas públicas que inspirem confiança e sejam adaptadas ao aqui, ao agora e ao amanhã de todos nós, cidadãos europeus, cidadãos do mundo. Muito obrigada, muitas felicidades e tudo bom para todos. Até breve.